Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Crivo Filosófico. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo neste lugar, diferenciado. Afinal de contas, esse vídeo ele também é diferenciado, uma vez que esse vídeo está sendo gravado para agradecer vocês, agradecer você que está chegando agora no canal, você que se inscreveu há pouco tempo, você que já está aqui há um tempo no canal. Eu quero agradecer porque se não fosse vocês, eu não chegaria à marca dos 1000 inscritos. Sinceramente, eu fico até um pouco emocionado, mas eu preciso agradecer, eu preciso falar com vocês, dizer que é muito importante cada comentário que vocês deixam, cada like que vocês deixam. Saiba, você que às vezes vem, frequenta o canal e não deixa o seu like, não deixa o seu comentário, eu quero dizer que é importante, mas mesmo assim, você tem assistido, você tem consumido o nosso conteúdo, e espero que o conteúdo tenha agregado também conhecimento para todos vocês. Então, eu quero agradecer de fato, porque se não fosse vocês, eu não chegaria à marca dos 1000 inscritos. Bom, aproveitando aqui, como se trata de um vídeo especial, eu queria falar um pouco com as pessoas que não entendem muito de filosofia, mas mesmo assim entra no canal, apoia o nosso trabalho, amigos, parentes. Eu quero dizer que, explicar um pouco, eu quero aqui nesse momento explicar um pouco para vocês o que é filosofia. Muita gente não entende o que é filosofia, não entende para que serve a filosofia. Mas já de antemão eu quero dizer para vocês que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Ou seja, se não houvesse filosofia, se não houvesse um modo criterioso de pensar, não haveria desenvolvimento humano, portanto não haveria conhecimento, não haveria método, critério para desenvolver conhecimento. É a filosofia que nos dá esses critérios. Ou eu poderia dizer que a filosofia é o próprio critério para chegar ao conhecimento das coisas. Então a filosofia ela surge ali no século 6 a.C., mais propriamente com os filósofos que foram denominados posteriormente de pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, e esses filósofos tentaram explicar o mundo, explicar a natureza, explicar a existência humana diferente do modo que era explicado até então pelos poetas gregos, Homero e Hesíodo, por exemplo, que falava acerca dos deuses, falava acerca das divindades, que uma divindade criou outra, que criou outra, que criou outra, até que chegou nos seres humanos. E os filósofos pré-socráticos procuraram entender, dar explicações não mais baseada na imaginação, mas baseada na observação. E observação do quê? Da própria natureza. Por esse motivo, esses filósofos também foram considerados os primeiros cientistas e foram também chamados de filósofos naturalistas, certo? Um pouco depois, 2 séculos à frente, 3 séculos aproximadamente, tem Sócrates, né? Por isso o termo pré-socrático, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. E Sócrates não tão preocupado assim com a natureza propriamente dita, mas preocupado com a natureza humana, ou seja, com a antropologia, que é a questão humana. Sócrates vai investigar as questões acerca da justiça, da liberdade, da verdade, né? O que é o amor, por exemplo. Aí você tem os diálogos de Platão, o banquete, em que Sócrates participa desse diálogo. Então, assim, de modo sistemático, a filosofia ela nasce na Grécia, né? 6 séculos antes de Cristo. Muitas pessoas hoje falam, mas pensamento já tinha muito anterior à Grécia. Sim, de fato, no Egito Antigo. No entanto, o modo sistemático de pensar, sobretudo quando surge ali Aristóteles, no século 3, que Aristóteles ele desenvolve as categorias, as classificações dos animais, das espécies, dos gêneros, de tipos de animais de toda espécie. Quem cataloga tudo isso é Aristóteles. Então, assim, um modo sistemático de pensar, um modo de enxergar o ser humano enquanto um ser que pode ser desenvolvido eticamente falando, pode melhorar enquanto ser humano, é na Grécia Antiga, ali no século 6, primeiro com os pré-socráticos, examinando a natureza, e depois com Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Então, basicamente, a filosofia ela procura investigar as coisas, tentar entender a natureza das coisas, tentar entender o princípio de todas as coisas. Ou seja, por exemplo, quando vai se investigar a justiça, o que é a justiça? Não o que é a justiça para você, o que é a justiça para mim, o que é a justiça para nós, no sentido de cada um ter uma visão do que é justiça, mas o que é a justiça em si. É possível a gente chegar em um consenso e dizer, ó, a justiça é isso, né? Ou a liberdade é isso, ou a verdade é isso, né? E a filosofia ela investiga todas essas coisas. Então, por causa da filosofia é que o desenvolvimento
foi possível, o desenvolvimento humano e o desenvolvimento do conhecimento humano foi possível por causa da filosofia, porque se não há critério para se pensar algo, não tem como desenvolver aquele algo, não tem como desenvolver conhecimento se o ser humano não pensar. Então filosofia não é o que muitos dizem que é, vamos pegar um assunto e falar sobre esse assunto, não, filosofia é você pensar sobre um assunto, mas de forma criteriosa, metodológica, não apenas bater um papo sobre um determinado assunto significa dizer que você está filosofando, não. A filosofia, ela, sobretudo, ela desenvolve boas perguntas, porque ela examina a coisa e tenta entender a coisa, e para você tentar entender a coisa, você precisa fazer perguntas. E as perguntas na filosofia, muitas das vezes, é muito mais importante do que as respostas. Então a filosofia, o filósofo, ele está ali para desenvolver boas perguntas, para poder examinar, para poder se aprofundar nas questões tanto da própria natureza, das primeiras causas, como tentar entender a natureza das coisas de modo geral, como eu falei, da justiça, da liberdade, do amor, da verdade, enfim, da ética, né? E depois, com o passar do tempo, a filosofia ela foi se dividindo, né? Você depois passa a ter ali um conhecimento específico da filosofia, que vai estudar a ética, depois o outro que vai estudar a estética, a questão da beleza, o que é o belo, por exemplo. Será que o belo é uma construção meramente social? Será que o belo a beleza é algo subjetiva, o que é belo para você pode não ser para mim, mas será que existe o belo em si? Será que é possível investigar isso? A filosofia ela procura fazer isso, ela procura examinar essas coisas. Então, para você que não sabia o que era filosofia, agora você sabe um pouco. Quanto ao termo filosofia, philo, que vem de philos, que quer dizer amor ou amizade, e sofia vem do grego também, que quer dizer sabedoria. Portanto, filosofia, amor à sabedoria. Mas amor à sabedoria não explica o que é exatamente filosofia. Mas o que eu quero dizer, só o termo não abarca o que é filosofia. Bom, então eu agradeço a todos, agradeço pelo apoio, agradeço por cada um, por cada comentário, por cada like, por ter chegado aí na marca dos 1000 inscritos. E se não fosse vocês, eu não teria conseguido. Portanto, os parabéns aqui, sobretudo, vai a todos vocês aí que estão apoiando o canal. Obrigado, valeu!